tá no nosso Twitter. Dá uma olhada lá, Valtão. Uma imagem bem lenta, bem devagarzinho, de um carro da equipe Red Bull. São os carros que estão tentando voltar a dominar o campeonato. Essa aí é só uma imagem para você sentir e ver. É o Ricciardo. Tá, é o Ricciardo. A largura do carro, a largura dos pneus, o quanto eles trabalham, mas a gente vai mostrar para você a fala dos próprios pilotos. Vamos ver o que eles têm para contar depois desse primeiro dia de treinos, desses treinos lá em Barcelona, segunda série de treinos de pré-temporada da Fórmula 1. Vamos acompanhar. I think it will be quite a lot more physical on your neck because the cornering speeds they're quite a lot higher. I think up to 20-30 kilometers in a corner. So yeah, we did quite a lot of training to get prepared. Hopefully it's enough. I mean, you never know for sure. You know, the first test or 2 test weeks, yeah, you will feel a bit sore because you can train what you want. You know, you can get a lot stronger, but always the first time you jump in the car, you just get a stiff neck. So you just have to deal with it. But hopefully, you know, for the rest of the season, it will be good enough. I think the cars will be harder to drive, probably on 2 sides. You know, on a physical side, we're going to go faster, so it's going to take more energy from us, and I think more strength. You know, we've been given a little bit of room to put on some weight over the off season. I think all of us. So, you know, it's to put on a little bit of muscle to withstand, you know, the high G forces that we're going to have. So that's where that kind of fits in. Um carro mais físico, um carro um pouco mais difícil, maior pressão aerodinâmica, maior largura dos pneus. Os pilotos vão ter que trabalhar muito mais, vão estar mais no limite, mais propensos a cometer erros. Mas eu acho que o caminho da aerodinâmica desses carros não foi dos mais interessantes, Edu. Eu acho que a gente vai voltar a ter grandes dificuldades para ver ultrapassagem, porque o caminho que se tomou nessa regra é o mesmo que se evitou das últimas 2 modificações, ou seja, muita pressão aerodinâmica, muita turbulência para quem vem atrás, dificuldade de aproximação, maior área de contato para fazer frenagem, ou seja, todo mundo podendo frear lá dentro. Acho que a gente vai voltar a ver corridas só para, como aliás, infelizmente a gente já está vendo há algum tempo, né? Ultrapassagem só nos boxes. Com certeza o que vai acontecer é mais ou menos por esse caminho. A Fórmula 1, do tempo que usava o pneu mais largo atrás, o carro andava mais arrastado, não tinha tanta pressão aerodinâmica. Você lembra que a Fórmula 1 antiga, não tão antiga, antes do controle de tração e da suspensão ativa, os carros vinham de lado completamente, era curva de sobreextensão. E agora com a carga aerodinâmica, com a pressão aerodinâmica e esses pneus mais largos, vai virar um autorama, né? Não se consegue ultrapassar em curva de maneira alguma, e eles ainda colocaram mais velocidade ainda na curva, o que impede absolutamente qualquer tentativa de ultrapassagem. E nesses testes que estão acontecendo em Barcelona, Celso, a gente percebe aí que, mais ou menos como foi em 2014 a estreia do Felipe Massa na Williams, ele também tinha sido um dos mais rápidos, se não o mais rápido num determinado dia desses testes. Aquela Williams que nasceu muito bem, que foi quando houve a mudança, o Felipe saiu da Ferrari e foi para a Williams. Aquele carro foi muito bem naquele ano. Depois a equipe parece que perdeu um pouco a mão e nos anos subsequentes acabou... Perdeu a grana, aí não conseguiu desenvolver o carro. Perdeu a grana. Naquele primeiro ano foi terceiro no Mundial, né? Recebeu uma grana bem considerável, mais de 100 milhões no final do ano. Depois perdeu a mão, perdeu a grana, deixou de investir, seja lá o que for. E agora, hoje o Felipe foi o mais rápido. E é interessante que para um aposentado, ele está muito rápido. Ele ficou 40 dias aposentado. Não vem com para um aposentado, não importa. Para um aposentado, o cara dá 168 voltas nesse carro que o Verstappen acabou de falar, que é a força G é muito maior, que sacrifica muito mais o piloto. Para um jovem como o Max Verstappen, de 18 anos ou 19 anos, falar isso, o Felipe com 35 anos
vai lá e dá 168 voltas e é o mais rápido do dia. Agora, só para concluir. Por favor. Você pede para eu falar e aí Não, você por me favor, corta. não. Vai, então Deixa vai, eu falar conclua. tudo, Não discuta, conclua. O Cezinha falou meia hora e você não falou nada. Aí até perdi o que eu ia falar. Aí, tá vendo? Você me atrapalha, cara. Não é possível. É o seguinte, a gente tá vendo aí imagens, Bottas ao lado do Hamilton. Vai ser papado? É fácil de ganhar dele? Como é que é? Não, aí hoje, então, lembrei o que eu ia falar. O Felipe ficou com o melhor tempo, aí a gente, tinha muito combustível, tinha pouco, tinha isso, tinha aquilo. Ninguém sabe. Eu sei, mas a gente sabe que no final do treino, no final dos estudos todos que eles fazem, eles colocam aí uma condição de velocidade para virar uma volta rápida para poder ver o potencial do carro. Então, nessa volta rápida, o Felipe conseguiu hoje um 19,726 e foi o mais rápido. Depois dele, o Ricciardo com 19,900, a 174 milésimos dele, e depois o Vettel com 19,906. E só então o Hamilton na quarta posição com 1,20,456. Temos que lembrar que cada um está testando uma coisa, né? Então, Não é para comparar. Eu sei, mas a gente é um bom parâmetro. Sim, é um parâmetro para disputar, para ver velocidade. Agora, sabe o que a gente tem aqui que é legal, Edu? Vamos cortar essas imagens aqui, porque eu quero mostrar uma do Twitter, que tem aqui uma que é bacana, falando do próprio Felipe, falando da própria Williams. Dá uma olhada aqui no que a gente tem dessa imagem. O carro do Felipe passando pela zebra, e você vê do lado esquerdo o que trabalha esse pneu, o que balança o extrator, essa parte traseira aí do carro, bem flexível, raspando aí o fundo. Eu acho essa imagem muito bacana dos carros de Fórmula 1. Aliás, divulgar esse tipo de imagem agora, nesse momento, é algo que mostra que a Liberty Media, que vem substituir o Mr. Bernie Ecclestone, já está preocupada em atrair os fãs de várias formas, porque isso aqui a gente não via numa pré-temporada, Edu. Não via mesmo. Eles vão dar uma conotação aí do automobilismo americano. E é um espetáculo, é belo. Eu já soube que agora, olha só, que está liberado a filmagem no paddock. Coisa que você não podia filmar. Se você fosse pego filmando, utilizando, não o celular, utilizando uma máquina fotográfica ou uma filmadora, o próprio celular. Você teria a sua credencial cassada. Então já soube que isso já mudou. O público vai ter mais acesso aos pilotos, né? Então, por quê? Porque o marketing, a mídia, precisa estar muito em cima para poder traduzir com fidelidade o que o novo proprietário, né, o novo fundo proprietário espera extrair da Fórmula 1. E aí, com relação aos testes, então a gente falou aqui que o Felipe foi o mais rápido, aí vem o Hamilton e dá a seguinte declaração: eu não acho que nós somos os melhores, eu não acho que a gente tem o melhor carro. Na minha opinião, hoje, Ferrari, isso o Hamilton falando, Ferrari, Red Bull e depois a Mercedes. Já o Vettel já falou o contrário, já falou que é Mercedes, Red Bull e Ferrari, você vê que eles vão. E em nenhum momento, nenhum deles falou da Williams, que foi o mais rápido. Então a gente volta aí a pensar, cada um estava testando uma coisa, cada um estava fazendo alguma coisa, mas o carro, o Felipe parece que está bem impressionado com esse carro. Eu falo do Felipe por quê? Porque o Felipe voltou brasileiro, tem mais acesso à informação. Agora, sabe o que é mais interessante nessa própria história do Felipe? É o seguinte, né? O tal do Lance Stroll, que botou uma grana, um caminhão de dinheiro dentro da Williams e atrapalhou. Isso se não destruir os carros da Williams, né? E atrapalhou o desenvolvimento da própria Williams. Hoje você vê a quantidade de voltas que o Felipe deu, não teve nenhum problema, nem mecanicamente, nem bateu, não saiu da pista. Ou seja, tentando recuperar um tempo que o moleque perdeu na semana passada, evidentemente. Ou seja, é o tal do dinheiro que o barato saiu caro. O cara tá pagando? Tá. Só que tá atrapalhando um bocado. E eu não sei o que vai acontecer. Tudo bem, ótimo. Felipe Massa conseguiu fazer um tempo bom, é uma boa perspectiva para a equipe, a gente não sabe como os outros estavam treinando, mas eu acho que essa história de ter um moleque aí vai atrapalhar a Williams e muito, Edu, porque não dá para um piloto fazer todo o trabalho nessa quantidade. Você vê, as outras equipes estão todas com 2 pilotos trabalhando e muito, tendo mais informação e tendo mais condição de fazer a evolução dos carros. Eu acho que é isso que é o mais importante da gente lembrar. E 2 pilotos experientes, né? As outras equipes, né? Não é um piloto e um destruidor de carro, é diferente.